Deus novamente, possamos, em nome de Jesus, iniciarmos o nosso trabalho de estudo, conforme na prece foi suplicado, e possamos nesse momento recebermos aquele conteúdo de informação necessário para esse nosso momento espiritual. Possamos também ser atendidos nas nossas necessidades físicas, nas nossas necessidades psicológicas, emocionais, mas também possamos receber o alimento da alma, que é dimanado de Deus através da amizade, do carinho que os benfeitores espirituais têm nos oferecido, e nós também temos oferecido de alguma forma nesse movimento fraterno como amigos. Abraçamos também aos nossos companheiros que acompanham esse trabalho à distância, através da mídia, através da internet. Nós temos companheiros que estão assiduamente estudando conosco nas regiões mais distantes, e aí recebemos da parte deles também essas manifestações de carinho. E muitos até pedem para que a gente possa externar o desejo deles de estarem aqui, e se pudessem, até abraçando a todos aqui, porque eles têm nos dito que até pelas imagens eles já estão familiarizados com alguns companheiros. Então vamos lá. Retomando o estudo do Livro dos Espíritos, que é a obra básica da doutrina espírita, que é o móvel principal do nosso estudo. Nós, antes de interrompermos por período destas férias, final de ano, nós estamos estudando, né? Vamos desde o início. A segunda parte do Livro dos Espíritos, capítulo 4, Pluralidade das Existências, do tópico que é intitulado Transmigração Progressiva. Nós iniciamos esse tópico exatamente na última reunião, que é a questão 189 e 190 que foram trabalhadas. Então nós vamos relê-las, já também lendo a questão 191. Kardec formula assim aos espíritos: o espírito goza da plenitude de suas faculdades desde o princípio da sua formação? Resposta: não. Porque o espírito, como homem, também tem sua infância. Em sua origem, os espíritos têm apenas uma existência instintiva e mal têm consciência de si mesmos e de seus atos. Só pouco a pouco a inteligência se desenvolve. Aí nós também lemos a questão 190 e refletimos sobre ela. Qual o estado da alma na sua primeira encarnação? Resposta: o da infância corporal. Sua inteligência apenas desabrocha. Ela se ensaia para a vida. Aí vem a 191 agora. As almas dos nossos selvagens são almas no estado de infância? Resposta: infância relativa, mas já são almas desenvolvidas, pois nutrem paixões. Vamos ficar aqui. Vamos relembrar, dona Yolanda? Vou reler a 189. Não precisa. Precisa, é bom. O espírito goza da plenitude de suas faculdades desde o princípio da sua formação? Não. Porque como nós vivemos como homens aqui o processo da infância,
Quando o princípio espiritual, que já percorreu os estágios no reino mineral, no reino vegetal e no reino animal, para chegar no último estágio desse reino animal como homem, porém diferenciado, porque ele passa a ter pensamento contínuo, passa a desenvolver uma inteligência mais ampliada. Esse primeiro estágio é como se ele estivesse no que para nós é a infância do homem quando encarna na Terra, como a criança. Como é que é o processo da criança? Depois de nascer, ela vai se desenvolvendo de uma forma natural, gradativa, no âmbito da sua inteligência, da assimilação, entendendo o que está acontecendo no mundo que a circunvolve, identificando vibrações, vai percebendo pessoas. Qual é a primeira pessoa que a criança reconhece, identifica? Tem graça? A mãe. Não é pai não? Não, a mãe. Nossa, o brado aqui foi intenso, é a mãe. O Cláudio lá fora tá assim, mais ou menos, depende, né? É relativo, como dizia o Chico Anísio. Bom, é a mãe, né? Porque o líquido amniótico já é o seu primeiro berço, vamos dizer assim. Mas que efetivamente já representa o piso nutriente em todos os sentidos para o espírito que está reencarnado. Não apenas para o feto, numa análise, Thaís, biológica. Até vou abrir. Porque quando o espírito está no processo da reencarnação, a reencarnação não inicia na concepção. Não? Inicia quando o espírito nasce? Não. A reencarnação inicia antes. Olha que bonito, né, Nazaré? É antes, porque o filho vai sendo aproximado da mãe. Há um processo de interação. Porque não pode haver agressão. Quando se fala em amor, nós estamos tratando aqui desse assunto, porque é a misericórdia de Deus que respalda a reencarnação. Há todo um procedimento terapêutico, educativo, instrutivo, de aceitação. Porque antes do espírito reencarnar, ele teve outras existências, tem o seu histórico. Então a mãe, na maioria dos casos, vai se colocar na condição de aceitar a criança que vai reencarnar. Observaram a minha frase? Na maioria dos casos. Tem a compulsória? Na maioria dos casos. Porque existem procedimentos que há uma rejeição antes da concepção. Antes mesmo da concepção. Que pode se estender pós-concepção, durante a gestação, tá? E até quando se confirma a reencarnação. Então, quando nós vamos nos deparar com os procedimentos abortivos, nós estamos falando de um mecanismo da não aceitação do caso daqueles que estão na Terra, que pode ser só a mãe, como pode ser a mãe e o pai, como pode ser o contexto, que rejeitam aquela possibilidade. Mas existem aos milhares, centenas de milhares, não estou querendo falar milhões, que a rejeição continua depois do nascimento, pode se estender até na desencarnação dos dois espíritos, por exemplo, mãe e filho, ou mãe, filho e pai, e se estender até para se resolver em outras situações. Vocês veem que eu estou mudando o assunto? Não. Nós estamos abrindo aqui porque chegou uma oportunidade para que a gente possa refletir. Primeiro, para não condenar
aqueles que estão vibrando nessas faixas, não é mesmo? Nós não estamos aqui condenando ninguém, nós estamos tentando entender como é que funciona. Mas principalmente tirando reflexões, fazendo reflexões, para entender como é que isso acontece conosco, ou aconteceu conosco, ou pode inclusive acontecer conosco amanhã, para que o Evangelho, doutrina esclarece, mas o que liberta é o Evangelho, para que o Evangelho nos auxilie na aceitação, na resignação, né, na obediência, para caminhar para as vias da sublimação, do perdão, e lá na frente do amor, da misericórdia, da caridade. Então eu estou falando aqui de estágios. Deu aqui? Então voltando. Falei de reencarnação que começa antes do nascimento. Mas nós estamos aqui falando sobre o espírito que está dando os seus primeiros passos na história evolutiva dele. Nós estamos falando de um espírito que está dando os primeiros passos numa só encarnação. Ficou claro isso? Então lá atrás nós tivemos, nós, sério? Sim, nós, estou sendo peremptório. Nós vivemos um estágio de infantilidade. Que os nossos coordenadores agora nos trazem a palavra, a fase em que vivemos os processos naturais da evolução. Éramos espíritos, o termo é esse, naturais, simples, virgens. Okay? Então, caminhávamos sem muito discernimento. Tudo era natural. O que era o natural? Vibrar nos planos, que eu vou tentar simplificar aqui, nos planos apenas da conservação. O que nos interessava é nos alimentar, de nos proteger. Completa ignorância. A ideia é essa, completa ignorância. Vivendo os embates da natureza. Por exemplo, no momento em que as forças de fora auxiliavam para que a gente pudesse elaborar pensamentos simples, mas já nos capacitando para a inteligência lá na frente. É isso que os Espíritos estão colocando. Existência instintiva. É o animal que convive conosco dentro de casa, né? Os nossos animais domésticos, eles nos contam um pouquinho do que a gente está tentando falar aqui. Você tem cachorrinho? Morreu o cachorrinho dela. Eu ainda fui tocar no assunto. Foi essa semana? Você está de luto, por isso você veio de preto? Não. Mas morreu tem muito tempo? Fez um ano depois. Ah, então já tem muito. Então você já está pronta para adotar outro. Hein? O cachorrinho conta pra gente muito no dia a dia o que é essa instintividade. Que a gente costuma até julgar que eles pensam de uma maneira contínua. E não é assim que funciona. Eles estão se esboçando os procedimentos da emoção, ainda num plano de muita instintividade. Então, quando você, como eles automatizam, estão num processo de automatização muito intensa, por exemplo, os procedimentos do relógio para ele é fato e dado. A minha cachorrinha, 5 horas da tarde, ela chega na porta do meu quarto, porque ela já sabe que está na hora de eu vir para FEAC. Então, estou tomando banho, estou me arrumando. Aí ela me espera na portinha do quarto. Não para me avisar que tem reunião de noite, que eu tenho que fazer estudo do Livro dos Espíritos. É porque aquele horário é o horário que eu vou lanchar. Aí ela vai junto comigo, minha parceira. Qual que é a expectativa dela? Que caia um pedacinho de pão. E eu fico com dó, meu. Quer dizer, ela condicionou. Entendeu? Então, no momento, e como as percepções são muito aguçadas em nível olfativo ou auditivo, por exemplo, os animais captam a chegada dos seus donos dentro de casa. Eu tenho uma amiga que nos conta
Ela mora no 22º andar. Ela estaciona o carro na garagem. Ela tem um pássaro preto. Mas diz que o pássaro preto incorpora, não é? Aqueles espíritos agitados do reino dos pássaros e quase destrói a gaiola para aguardar que ela chegue em casa. Aí todo mundo já sabe, ela está estacionando o carro lá embaixo. 20º andar. Não vou entrar no mérito. A definir o seguinte: as vibrações dela, não é, já estão num nível que de alguma forma sustentam, eu não vou falar psiquicamente, mas sustentam de alguma forma o seu animal, que é no caso um passarinho. Agora não é que ele está assim, ai, graças a Deus, ela chegou do trabalho, ela vai vir aqui, vai fazer carinho, vai bater papo, ela vai contar como é que foi o dia a dia dela. Não tem isso. Então lá atrás, quando nós estamos dando os primeiros passos, o nível de interação, por exemplo, com aqueles outros que estão nessas fases, porque nós temos que estar nesses núcleos. Nós não podemos conceber um espírito que está começando a reencarnação dele, sendo trazido para viver conosco aqui no século XXI, carro passando de um lado para o outro, micro-ondas dentro de casa, ele não vai dar conta. Ele tem que estar num ambiente que ele não tenha nem muita informação visual. Nazaré, estou aqui no seu ponto aí. Nem muita informação visual. Entendeu? Captou? Tá dando? Então, porque inclusive até em nível de paixão eles ainda não estão desenvolvidos nesse sentido. Que a paixão vai sendo trabalhada, as emoções, os interesses vão sendo dinamizados em outros estágios. Nós estamos falando aqui dos primeiros passos. No nosso planeta nós não podemos imaginar que tem espíritos nessa condição. Entendeu? Por conta do estágio que o planeta já atingiu. Esses espíritos que estão dando os primeiros passos já estiveram aqui. O que eu vou falar aqui não é para deixar vocês preocupados. Nós não demos os primeiros passos no planeta Terra. Ah, Casa Verde, não foi não. Então eu não sou da Terra. Nós somos de outras terras planetárias. Entendeu? A história do planeta é muito recente. A civilização nossa aqui é concebida por 30 mil anos para cá. 30 mil anos. O que é 30 mil anos na evolução espiritual? Não é nada. O que tu está pensando? Quer perguntar? Alguém quer falar? Quer comentar? Clay, quer trazer alguma coisa? Tudo aqui. Tá todo mundo viajando. Né? Fala, dona Nilza. Nós temos um planeta bem atrasado mesmo para estar nesse estágio aqui agora, né? Mas vamos colocar, assim, eu entendi o que a senhora quis dizer, de um planeta bem atrasado. Mas podemos ter vindo de planetas mais adiantados. Não tenha dúvida. Sabe por quê? Porque nós viemos aprender com mais desafios aqui, porque moralmente nós, ou não vou falar nós, mas um número muito grande de espíritos não quiseram acompanhar a evolução desses planetas. Espiritualmente falando. Estou entendendo o que você está falando. Vamos falar da Terra. Nós estamos no estágio em que o nosso grande desafio hoje é o desenvolvimento moral. A humanidade está nesse diapasão. Porque, intelectualmente falando, né, a humanidade nunca viveu o que estamos vivendo agora em nível de evolução espiritual, ou de evolução tecnológica. Não é verdade? Olha a evolução. Só que qual que é o grande problema do homem aqui na Terra? Hoje, vamos ser claros. A moral não será uma. Porque na evolução espiritual, no nosso estágio, o intelecto vai na frente. É assim que se dá. Para que a moral e o amor caminhem depois. Porque primeiro você tem que entender. Você tem que desenvolver, você tem que descobrir. Para que as descobertas do mundo lá de fora passem a nos dar condição de entender
e valorizar o mundo de cá, o mundo íntimo. Então, o encontrar os homens, que para alguns sociólogos estão vivendo a decadência em alguns aspectos morais, na realidade isso se dá porque os homens precisam de viver essa situação para perceberem que existe algo mais do que os valores externos. Não adianta você ter tudo dentro da sua casa e você não está bem consigo mesmo. Não adianta? Você tem computador, você tem internet, você tem telefone celular, você tem equipamentos, né? Daqui a pouco os equipamentos você vai mudar a televisão de canal só no pensamento. Globo, tudo. Só que o marido está querendo futebol, cara, tudo mental. Guerra mental, né? Por quê? Não tem entendimento. Então, nós precisamos de observar que os recursos estão nas nossas mãos para que a gente possa, na realidade, entender que o recurso principal que o espírito precisa de trabalhar é o recurso íntimo. É os seus potenciais de administração mental, emocional. Está dando para caminhar aí? Se o homem não trabalha nesse diapasão, ele sofre. Ele fica carente. Né? Ele passa a ser violento. Ele vai procurar atender às paixões num nível cada vez mais exacerbado, porque não tem fim, porque não alimenta. Prazer não alimenta. Felicidade alimenta. Então nós precisamos começar a discutir o que é prazer efêmero e o que é felicidade eterna. Não é isso? Tem coerência que a gente está falando? Não é verdade? Então vamos voltar. A alma de um homem... Não. É possível em uma nova encarnação que a alma de um homem de bem anime o corpo de um celerado? Não é isso aqui não, gente. Desculpa. Eu dei um salto quântico aqui. Eu fui 15 questões para frente. Isso aqui me leva para um umbral, não leva, Daniela? Olha aqui. As almas dos nossos selvagens são almas de estado de infância? Ele está se referindo aos selvagens aqui da Terra. Né? Os indígenas. Né? E os espíritos vêm falando assim, infância é relativa, mas já são almas desenvolvidas, pois nutrem paixões. O que ele quer dizer com isso? Aqui na Terra, aqueles que para nós são nativos, são espíritos ainda muito vinculados às questões naturais, em tese, estão vivendo a infantilidade. Mas aqui os espíritos estão dizendo que na essência não, porque eles já nutrem paixões. Então você vai lá, vamos escolher a tribo mais arcaica, mais primitiva, lá da África, está arriscado ter alguém ter um radinho lá, hein? Já está arriscado alguém lá, está disputando alguma coisa em nível de paixão, porque o progresso é uma onda que vai se expandindo. Então esses que estão reencarnados nas condições mais precárias, possivelmente ou a tendência é que sejam os que estão vivendo provas. Estão vivendo um processo, entre aspas, de um degredo, foram retiradas de um contexto de facilidade para viver ainda naqueles rudimentos de tribos, né? Que efetivamente desconheciam o progresso, mas na realidade estão às duras penas para se redimirem e se colocarem ainda em condição de retornar ao mundo civilizado. Não sei se deu lá. Estou achando que o assunto está meio árido, não? Como é que é o nome da senhora? Yara. Yara é nome indígena, não é? É. Olha que lindo. Nós não estamos falando dos índios nesse sentido. Dos índios nesse sentido. Embora lá atrás, vamos pensar aí há séculos, há milênios atrás, no meio dos chamados autóctones, nós tivemos espíritos aqui muito ainda infantis. Mas hoje o nosso estágio está caminhando para uma projeção muito importante na escala evolucional.
Antes os índios eram perseguidos pelos os ditos homens civilizados, né? E na realidade quem era civilizado eram os índios, né? E hoje eu vi uma declaração de um companheiro da política aí falando que eles estão preocupados porque tem que reservar ingresso na Copa do Mundo para os índios. Quando eu escutei aquilo, eu achei uma atitude assim, extremamente louvável em nível social fantástica, né? Mas aí no fundo eu fiquei pensando, esse aí deve ter sido aqui um dos que cortaram a placa dos índios e hoje está querendo dar ingresso na Copa do Mundo. Porque o psiquismo já começa a dar dicas que nós precisamos de reconstruir o passado que nós fizemos complicações. Nada, Daniela? Tem coerência? Por que a gente faz enxovalzinho para os meninos carentes, hein, Daniela? Já pensando nisso, Daniela? Quantas vezes que nós colocamos os meninos para fora? Quantas vezes como nobres lá nos castelos, lá que o povo tudo passando fome e a gente jogando osso de javali pro outro lá, não aguentava nem comer mais e jogando comida fora, e o povo passando fome lá embaixo. E hoje está aqui a gente distribuindo, fazendo campanha do dia, dando passe. Nós estamos tentando remodelar o processo. Olha que beleza. Então, na questão, a gente queria, até agora nós estamos na 190, né? Porque na questão 191, Kardec questiona assim: as almas dos nossos selvagens são almas no estado de infância? Nós acabamos de ler. Infância é relativa, mas já são almas desenvolvidas, pois nutrem paixões. Vou dar um exemplo. Nós estávamos fazendo uma caminhada num parque que tem aqui na América do Sul. Fazendo uma caminhada no final da tarde, o céu bonito, lá, crianças no parque, pessoas lá brincando. E lá no cantinho do parque tinha um casal, mas que estava numa intimidade, dá gosto de ver. E a gente fazendo caminhada, e eu falei assim, gente, que engraçado, essa pessoa, o senso do limite é uma coisa tão complexa, né? Cada um tem o seu. Né? E aí nós fomos caminhando, eu fiz uma caminhada lá de uns 40 minutos. 40 minutos o casal lá se amassando. E era um sol de racheira. Primeiro eu falei assim, Jesus querido. Mas aí eu fiquei pensando o seguinte: eles estavam vivendo aqui com uma naturalidade que, para aqueles que são preconceituosos, aquilo ali era uma cena, né, devassa, né, um processo complicado. Não tem educação, não tem moral, não tem isso, não tem respeito. E no fundo, nós ficamos pensando, para eles, isso é um processo extremamente natural. E quando eu tirei essa conclusão, um amigo espiritual me mostrou uma cena de índios caminhando nus, né? Caminhando nus, numa comunidade indígena. É uma forma extremamente natural. Então, o senso da moral, né? Do que é certo, do que é errado, ele representa exatamente o estágio evolucional daquele que está no contexto. Então, observe bem, essas imagens todas foram projetadas porque eu vinha falar desse assunto aqui hoje, discutir com vocês, para que a gente comece a observar a vida com os olhos de mais misericórdia, de mais entendimento. Embora as leis existam, existem limites, existem milícias, não é? Existem responsáveis, existem magistrados, existem aqueles que defendem a ordem, cada um na sua. Não é? Mas nós, como aqueles que estamos estudando o Espiritismo, a doutrina dos novos tempos, nós precisamos de rever a nossa postura diante da vida. Primeiro, não que nós vamos aqui, vamos dizer assim, respaldar as atitudes complexas dos outros que podem efetivamente estar agredindo os olhos da comunidade. Ninguém que vai respaldar o que não é o correto.
Mas ao mesmo tempo, nós precisamos de observar com um olhar mais amplo, até com uma certa expressão de esperança, porque a vida vai ensiná-los. Vai ensiná-los que tudo tem o seu limite. E que tudo que nós fizermos que estiver de alguma forma incomodando, no sentido negativo, trazendo desconforto, no sentido destrutivo, para aqueles que estão conosco, isso não tem respaldo do homem. Deu graça? Porque existem comportamentos que efetivamente não têm a ver com o progresso da humanidade, mas são comportamentos que podem estar muito mais prejudicando o indivíduo e não incomodam os demais. Mas existem outros que começam a redundar em causas complexas para aqueles que caminham com estes. Deu lá, Clay? O que você está pensando? Oi? Só para me beber água, pode falar. Enfim, o discernimento do que é o certo e do que é o errado é pessoal. É individual. Intransferível. Só que existe também o discernimento da comunidade, da sociedade. E com isso nós vamos percebendo o próprio progresso que de alguma forma os homens estamos conquistando. Não é isso? Nós estamos hoje num movimento importantíssimo em que a ética é discutida de uma forma até movimentar, né? Até trazer revoluções, disputas, greves, etc. O tal hoje do Brasil da ficha limpa. Né? Um político para se candidatar ele tem que ter, ele não pode trazer uma ficha complicada. Quer dizer, a gente vai percebendo que de alguma forma, por mais que isso possa demorar, as coisas vão caminhando progressivamente. A transformação vai se dando. Né? Hoje essa questão da discussão da ecologia, por exemplo, é muito interessante. Né? Que é um movimento que a gente vê que veio para auxiliar. Mas o projeto do Evangelho, ele não fala o tempo todo de ecologia? O tempo todo. A doutrina espírita está falando sobre o quê? O cuidado da natureza, que primeiro parte da natureza íntima, da educação, enfim. Só que aí tem que ter aquecimento global, a gente tem que começar a discutir que pode acabar a água lá na frente, para ver se os meninos tomam banho mais rápido, né? Tem isso, né? Aí tem que ficar com medo de ter problema lá para ver se diminui a emissão dos gases. Mas as discussões estão acontecendo. Agora aqueles, para concluir esse ponto, aqueles que ainda estão permanecendo naquela posição de enquanto tem um movimento progressivo para lá, estes caminham contra esses movimentos, ou seja, querem ainda promover a balbúrdia, o que vai acontecer com eles? Em graça. Deu ar na graça. Começam a ser convidados por eles mesmos a não poder se estabelecer num ambiente que está em busca de saneamento. Não é verdade? Imagina se chegar alguém aqui na nossa reunião e começar a gritar aqui. Ele vai estar em uma situação completamente... Vai destoar. Ele vai destoar. Você usou a palavra certíssima. Ele vai destoar no grupo. Por quê? A nossa reunião que promove tranquilidade, conversas, fraternidade, respeito, o limite do outro. Nós estamos aqui, nós não estamos aqui para impor ideias, nós estamos aqui julgando semente para cima. Cada um vai pegando de acordo com o que pode. Agora, se chegar alguém e começar a criar confusão, ele vai destoar. O que o próprio grupo vai fazer? Mas, meu amigo, o que está acontecendo? Nós vamos no primeiro momento, mas olha, peraí, não é assim que funciona. Que vamos abraçá-lo assim, olha, fica com gente, mas fica com outro, de uma outra maneira. Porque essa é a postura de Jesus. Não é assim, Rodrigo? Fica aqui, poxa, não vai embora não, nós não vamos mandar a pessoa embora. Fica conosco aqui, etc, etc.
Mas para você ficar, você tem que se ajustar no contexto. Né? É a mesma coisa, tá? Imagina um show do U2 aqui, né? Aí juntar uma comitiva da FEAC para assistir o show do U2, nós vamos fazer reunião mediúnica lá no meio da plateia, nós vamos destoar lá no meio. O Boro vai falar assim, olha, é melhor vocês irem lá para o São Gabriel, porque aqui nós vamos baixar o rock and roll aqui, cada um no seu quadrado, não tem isso? Embora a espiritualidade é presente nesses ambientes, vocês não imaginam. Inclusive canalizando energia. Os meninos estão julgando a energia do ascensão, os espíritos estão correndo para levar as energias e cuidar de enfermo. Para tudo tem jeito. Tudo se aproveita. Nada desperdício. Até o bagaço da laranja a gente faz mágica com ele. Hein? Aí, se eles falaram das paixões, na 191A, Kardec pergunta assim: então as paixões são um sinal de desenvolvimento? O que é paixão? Tá no dicionário, tem não? O que você entende como paixão, Cleide? Rapaz, que coisa difícil. Tem gente que fala que a paixão é um corcel louco descendo serra abaixo sem freio, né? Isso é definição de poeta. Paixão é um negócio avassalador. Agora eu posso te contar uma coisa? Pouco É racional. muita adrenalina. Posso te contar quem conta um ponto, o outro pode aumentar dois pontos. Acho que Agora, numa fase inicial ela pode ter um efeito muito positivo. Mas no livro dos Espíritos, Kardec fala da paixão como um corcel que precisa de ser domado. Kardec usa, aliás, os Espíritos respondem a Kardec dessa maneira. Nós chamamos de corcel cavalo selvagem, né? É, sim, mas é nesse sentido. É nesse sentido. Não, e até diga-se de passagem. Quando nós estamos vibrando na paixão, nós nos colocamos na condição de um animal. Mas é verdade. Você não me deixa mentir sozinho, né, Graça? É verdade. Eu gostei do é verdade dela da Bahia. É verdade. Quando o baiano fala, eu digo, murcho a orelha. Não é verdade? É verdade. Por que eu falei que é verdade? A gente perde os sentidos. Porque mexe com emoção. Mexe com sensação. É vulcão em erupção. Ah, mas é isso mesmo. Alguém aqui já ficou apaixonado? Nessa volta toda para chegar nisso. Alguém aqui já ficou apaixonado? A gente, quando fica apaixonado, você vê verde onde é preto. Não é assim? Onde é preto, você vê azul. Não tem um negócio assim? Perde a Nossa. Adianta alguém, a mamãe fala assim, apaixonado, meu filho, mãe, não tem jeito. Aí não enxerga, Tem que fazer. perde a razão. Hein? Tem que esperar mais pra passar. Pra voltar a razão. E o problema é que quando ela passa, Deixa estrago. ela fala tudo, deixa um estrago. Se ela não for bem conduzida. Porque pode explodir uma paixão, que na realidade é um fulcro de irradiação que vai ser controlado, administrado e entra nos pode entrar nos veículos ou nos meandros de um puro amor. Então o assunto tem que ser tratado com jeito, com carinho, para que o assunto seja producente. Não significa que toda paixão ela é desgovernante. Sendo Bem administrada, esse é o papel do espírito. Por isso é que durante muito tempo se disse assim que a carne é fraca. Né? Não se falava assim? Na realidade não é a carne que é fraca, não. É o espírito que é fraco. Porque carne não pensa. Quem sente é o espírito. A carne, né? As nossas percepções, elas necessitam de instrumentalidade. Pega na mão. Pode. Tem que pedir a mão. Pega na mão. Estou tocando nas mãos dela. O que eu estou sentindo? As vibrações, o calor, a energia que está sendo decodificada pela minha mente, não é pelas minhas mãos. Deu aí? A dor. Passa uma faca no braço.
A dor, na realidade, quem sente a dor é aqui. Tanto que aqueles, os faquites, né, que treinam, que exercitam a mente, eles administram a dor de uma forma, ou administram a sensibilidade de uma forma fantástica. Andam por cima das brasas, dormem em cima de cama de prego, viu aí? As mulheres não têm uma capacidade maior de sentir, de administrar a dor do que os homens? Já viu falar isso? Né? Diz que quando o homem fica gripado, é um problema. Tem isso, dona? Mulher traz 15 filhos, e ó, os meninos nascem ainda, tá batendo pau. O homem, qualquer um encravado, é um choro, tem um negócio assim. Viu, dona? Estou brincando, eu estou falando que a dor, a sensibilidade, a sensação, ela é administrada pelo nosso campo mental. Então tudo que brota em nível de emoção precisa de ser administrada. Então, nós estamos aqui num processo de análise das leis, compreender as leis da vida, para que a gente possa aprender a se postar, né, a se conduzir na vida de uma maneira mais equilibrada e não ficar sujeito, graça, a essas ondas que vão e que vêm. Que, por exemplo, o jovem muitas vezes, pela inexperiência, ele fica muito à mercê. Ele compra muito caro pro Lego, não tem um negócio assim? Ele compra muito produto no shopping hoje, achando que está comprando a melhor coisa do mundo. Vai muito do papo do outro, porque, né, fica empolgado fácil. Você está rindo aí, né? Nós já passamos muito por isso, já? Ou estamos caindo ainda. No conto do vingar. Então a paixão aqui está sendo dito para nós que elas apresentam para nós, sim, um aspecto de desenvolvimento nesses estágios anteriores. E que então vão despertar a atividade da consciência. Porque lá atrás o que nos movia era a primitividade. Hein, Dora? O que você está pensando aí? Quer trazer para nós? Hã? Vai falar. No seu tempo, né? De raciocinar, de agir, de paixão, sentimento, nesse sentido. Nós vamos caminhando. Paulo de Tarso em Coríntios, primeira carta, ele fala assim para nós, capítulo 13, versículo 9. Porque no nosso estágio atual, em parte nós conhecemos e em parte nós profetizamos. Vou explicar. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Esse texto é transcendente para nós, porque ele reflete exatamente a condição do espírito na jornada em busca da perfeição. Jamais a gente pode afirmar que a gente sabe tudo. Quando ele fala que em parte nós conhecemos, ao mesmo tempo ele diz que em parte nós profetizamos. O que significa isso? O que nós conhecemos hoje, como nós interpretamos a vida hoje, é que nos dá a condição de profetizar. Qual que é a ideia da palavra profetizar? Traz para nós o sentido de vislumbrar o futuro. Não é profetizar, fazer profecia, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vai ter que... Os profetas falam que vai acontecer isso. Você sabe que o mundo vai acabar esse ano?
estão sabendo que o mundo vai acabar esse ano? Vocês preparem. Ainda em dezembro. Eu assisti uma palestra que o companheiro falou que o mundo vai acabar em agosto de 2012. Eu falei assim, Jesus, eu estou com a viagem em setembro. Eu não vou nem comprar passagem. Não vou comprar passagem, não. Vai acabar em agosto. Eita, não. Pior que a passagem tem que comprar com antecedência. O que eu faço? Eu não compro a passagem. Pode comprar? É porque... Também se eu gastar o dinheiro e o mundo acabar, não vai ter problema, não vai? Não vai ter problema, não. Pois é. Mas vamos pensar o seguinte. Profetizar, é a nossa condição espiritual de perceber, de idealizar, de sonhar. Desejar. De desejar. Deixa eu deixar a palavra, se você me permite. Vamos congelar a palavra desejar só um pouquinho. Vislumbrar. Porque quando você, eu, qualquer um de nós vislumbramos ou começamos a depreender o que pode vir a acontecer, se é uma coisa boa, pode acionar o nosso desejo. Acionando o desejo, nós vamos lutar para que venha a acontecer. Por isso que eu deixei a palavra desejo aqui um pouquinho de fora. Porque para desejar, a gente tem que ser motivado, nós temos que ter interesse, nós temos que depreender um possível acontecimento. Um exemplo, nós estamos na escola, nós somos jovens. Estamos naquela fase de descobrir a vida. Estamos na escola e aí começamos a entrar naquele movimento de imaginar, de definir as nossas profissões. É um momento mágico. Um momento mágico que o jovem vive, né? Porque ele está entre a necessidade dele, né? A necessidade que ele está vivendo ali, com os sonhos que perpassam a sua cabeça, a sua mente, com as induções, com os estímulos, com os convites dos colegas. Ele vai identificando, por exemplo, um lá na escola vai dizer, eu vou tentar vestibular para medicina. Aí ele fica pensando, medicina, não tem nada a ver comigo não. O outro, engenharia, não tem nada a ver comigo não. Aí todo mundo vai escolhendo os tradicionais. Aí aparece um e pensa, eu vou fazer vestibular para música. Vestibular para música, para arte. Aí ele diz, olha, isso aí eu quero. Isso bateu comigo. Aí ele chega pro pai, papai, eu vou fazer vestibular para arte. Que isso não dá dinheiro, meu filho. Mas papai, é tudo que eu queria. Aí fica aquele movimento. Eu estou criando uma situação hipotética aqui, tá? Estou inventando uma história. Mas acontece. Aí vem aquela dúvida. Mas de repente uma coisa, um movimento, uma ideia começa a tomar corpo na intimidade dele, graças. Hein, Thaís? Você está nessa fase? Vai. Thaís, você já passou, né? Já passei, já. Já passou, já está formado, enfim. Deus abençoe. Agora que você vai estudar. Porque a história da escola é só para a gente chegar lá. Porque o que vai ensinar, o que ensina o dentista, o arquiteto, o engenheiro, é a escola da vida. Então quando o indivíduo recebe o canudo lá em Harvard, as maiores universidades do mundo aí, o canudo quem dá é a vida. Né? A graduação é no dia a dia. É experiência. Por isso que tem muito mestre de obra aí nessa época de muitas construções. Tem muito mestre de obra que nunca passou na escola. Mas ele deixa os engenheiros tudo no chinelo. Por quê? O casal dele, ele ia ser servente de pedreiro desde pequenininho, ele passou por todos os estágios e conhece tudo de obra. Pode ser. Mas não é só isso não. Como assim? Não. Isso aí tem uma história na construção civil que vem de outras vivências. Na casa da minha faxineira falou assim, com o pedreiro em casa, ih, não sabe fazer nada não sabe fazer nada, eu sei fazer melhor que ele. Pois é, a faxineira estava questionando o pedreiro. Daí eu faço melhor que ele. Bom, não vou falar que ela já foi pedreiro, mas ela pode ter sido uma pedreira. E hoje é uma pedreira. Então, estou brincando aqui para voltar. E
repente vem a dúvida, eu vou para cá, eu vou para lá, eu caso, eu compro a bicicleta, aí vem aquele sentimento que começa a tomar corpo, aí vem a intuição. Que a intuição, né? Eu acho que é esse o caminho, né? Inspiração. Aí o indivíduo vai se motivando. A partir do momento que ele vai se motivando, então o desejo, a vontade é acionada. Eu até vou, se você me permite ainda, eu vou deixar o desejo ainda no outro departamento, auxiliado por Emmanuel, no livro Pensamento e Vida. Porque Emmanuel diz para nós o seguinte, que na nossa mente nós temos vários departamentos. A gente está árido, estudo, eu posso continuar nesse caminho aqui. Eu estou sentindo, nós estamos meio enferrujados, nós estamos voltando das férias, custando a pegar no tranco, mas vamos lá. A nossa mente, nós temos vários departamentos. Memória, né? A inteligência, a habilidade, né? O que mais? Vai lembrar? São vários departamentos. O desejo. Mas existe na nossa mente um gerente, que é para administrar essa empresa. E diz Emmanuel que esse gerente se chama vontade. Mas peraí, mas você falou que tem um departamento que se chama desejo. Aí o Emmanuel vem nos contar o seguinte, que o desejo tem muito a ver com a paixão. O desejo ainda é uma coisa assim que mexe muito com a emoção, né? Com sensação. Coloca um pote de chocolate aqui. Ai, nossa senhora, que estrago. Para mim não tem problema. Então eu vou colocar uma tigela de salgadinho. Isso aí você mexeu comigo. Hein? O desejo é acionado em cada um. Eu coloquei coisas materiais, tá? Só para a gente entender. Isso se amplia em vários níveis, né? Emocional, sentimental, etc, etc, etc. Então, o desejo tem muito a ver com as questões de sensação ainda, que atende ao que é periférico. A vontade é a regente dessa orquestra. Porque se o desejo é de comer chocolate, tô achando que tem gente ali que tá olhando esse meio de rádio hoje para mim. O problema é chocolate, não, né? Nossa, você tem a ver. Não é mediunidade, porque eu sempre cito o chocolate como exemplo. Porque que a Thalia, o Pedro Casalberto me pegou, ele está falando para mim, ainda me dando recado, todo mundo, querido. Né? O pessoal costuma falar que eu sou bruxo, não tem nada a ver. Foi uma coincidência. Aí o médico fala assim, você não pode comer chocolate. Aí, como é que eu faço agora? Eu não posso virar tigela de chocolate. Aí é o momento de acionar o quê? O gerente dessa empresa. A vontade. Então a vontade, ela tem que ser soberana sobre o desejo. Deu aí já? Agora? Bom, mas de repente o desejo surgiu e eu vi que tem um projeto que é interessante. Aí aciona a minha habilidade, a minha memória, os meus recursos, etc, etc. Aí tem que ser acionado o mecanismo da vontade para que o indivíduo mergulhe no processo. Então esse é o profetismo que Paulo está falando. Em parte conhecemos e em parte profetizando. Quer dizer, primeiro você teve que passar pela escola, Laís. Você teve que se graduar em cada ano, em cada etapa, em cada matéria, convivendo com educadores, com alunos, com amigos, com adversários, tendo que pegar ônibus, tendo dinheiro para pagar a escola, não tendo, levando eu carreguei marmita há muitos anos. Levava marmita, e na época de calor, só não sabe o que acontecia com minhas marmitas. A minha mãe cismava de colocar maionese. Aí eu abria lá 2 horas da tarde, numa fome que Deus dava, tudo talhado. Oh, Jesus! E não tinha um vintém, que na época não tinha ticket de restaurante, esse negócio não. Aí ficava o dia inteiro, aí eu comia o arrozinho. Porque também não estava azedado, não tinha dinheiro. Olha pra você ver. Então são etapas que o indivíduo vai perpassando para chegar a um ponto que ele adquirir um nível de experiência que vai dar condição para que ele fale assim, eu quero qualificar a minha vida. Então, em parte conhecemos. Aí, por conta dessa parte, não sei se ficou inteligível, por conta desta experiência ou desse conhecimento, não tem diferença. E para mim, experiência é conhecimento.
Conhecimento teórico não tem chancela total no mundo espiritual. Posso conhecer muito da letra aqui, mas não sei administrar a emoção. O que vale? Está no Evangelho em várias partes. O que vale? A fé ou a obra? Nós podemos ser ótimos religiosos, até vestibatinho, fazer pregação, mas na hora do dia a dia que a gente vai ver. Entendeu? Por isso que o Chico Xavier, a obra do Chico, ficou notabilizada. Embora os homens falem que ele que foi notado. É a obra que ele legou, é diferente. Mas foi ele que fez, Casamento. A obra é fruto do que o espírito dele lutou por fazer. Agora, Chico Xavier, a personalidade dele, já desencarnou. Hoje no mundo espiritual ele não é Chico Xavier. Como assim? No mundo espiritual ele é a essência, ele é o fruto de uma construção de milênios, se eu assim posso dizer. Não sei se deu isso. Porque hoje, graça, quando você desencarnar, vai demorar. Tem que falar assim para a filha, né? Vai desencarnar, a Isabel falou assim, mamãe, vou no médico amanhã. Eu falo de desencarnação, porque tem gente que sai daqui, já quer marcar consulta, check-up. Será que aquele menino está falando que nós vamos desencarnar? Eu falei e vai mesmo, mas o tempo é de Deus. Pode desencarnar agora, né? Não, agora não, eu sempre falo isso, que é a Adelaide. Mas a Adelaide desencarnar, que agora é o trabalho que ela vai dar pra gente. Deixa para depois da reunião da Adelaide. Não, lá eu não estou da ideia. E a ser, dona Nilson? Pode ser? Amanhã é melhor, não é sábado não. Você vai trabalhar o final de semana dos outros? Tem um amigo meu que fala que ele quer desencarnar na segunda-feira. Eu não trabalhar o final de semana de ninguém. Portanto, vamos pensar o seguinte. Quando a graça desencarnar, ou eu, ela vai chegar no mundo espiritual, não é a graça. Ela vai dar as graças. O que vai chegar lá é a essência espiritual dela. Por quê? Esse empate, que é muito importante para nós agora, amanhã ele vai ficar na história. É isso que a gente quer dizer. Não sei se deu lá. Nós ficamos muito presos no que é transitório. Mas voltando. Então o conhecimento de agora é que nos dá a condição de vislumbrar um futuro, que é o profetismo que Paulo está colocando. Mas aí ele continua dizendo, mas quando vier o que é perfeito, porque aqui nós estamos falando do que é em parte. Quer dizer, o perfeito é uma fração de partes. Podemos depreender assim? Quando vier o perfeito ou o completo, então o que é em parte será aniquilado. Deu, dona Leonardo? Toda a experiência que a senhora tem de vida, ela foi extremamente importante para dar condição para a senhora agora se preparar para o que vai vir amanhã. Quando chegar o amanhã, que a gente for viver esse estágio da senhora agora já não tem tanta importância. É como se ficasse aniquilado. Vocês assistiram o filme Nosso Lar? Você assistiu, Larissa? Não. Graças a Deus. Como é de peça fita? Não é fita, não, é DVD. É DVD. Vocês assistiram a maioria aqui? Assistiram o filme Nosso Lar? Leram o livro Nosso Lar? Já o livro não. Eu estou na 28ª vez. Que livro é maravilhoso. Você já leu o livro Nosso Lar? Não, nós vamos arrumar um jeito que você vê. Leu o livro. Porque o livro é muito melhor. Porque o filme é uma visão do diretor, que por sinal foi muito boa. Mas o livro é a sua visão. Por isso que não vale a pessoa te contar a história. A grande chance é você escrever a história. E você escreve lendo. Você vai captar a indução do autor, porque na leitura você entra em ressonância com o psiquismo do autor, que impregnou os arquivos da humanidade. Então você acessa lá na fonte. Mas você traz a história
de acordo com a sua história. Por isso é que você escreve com a tinta perene dos teus sentimentos. Guarde isso. Por que eu falei isso? Porque o André Luiz, tem hora que eu me o André Luiz, depois que ele volta do plano espiritual para visitar a sua família, ele é convidado a voltar para o nosso lar. Porque o passado dele, de extrema importância, tinha que ser aniquilado nessa. E esse aniquilado mexe com a gente. Porque vai entrar aqui agora uma discussão chamada desapego, renúncia. Ai, 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 aonde que os espíritos colocaram agora? Como é que nós vamos sair disso? Mas peraí, vou desprezar o passado? Alguém falou isso, Nazaré? Não. Porque lá, lembra do André Luiz no mundo espiritual? Eles falando para ele. Tanto que, para que o André Luiz voltasse, a gente, quem não assistiu o filme, não leu o livro, fica chateado comigo, não. Eu não vou contar o final. Mas o André Luiz tinha 8 anos que estava desencarnado. Quando ele despertou lá e tomou um pezinho, como dizia minha avó, tomou um pezinho, ele já queria ser médico de novo, já achou que ele era, como diz o Romário, né, ele era o cara, né, o bambambam, e eu, tipo assim, menos, né? Mas sem falar para ele, menos, André, menos. É. Ele queria marcar uma entrevista com os ministros lá de nosso lar, aí botaram ele na fila. Eu subentendo lendo aquele trecho lá, que aqui marcava a entrevista até com o governador e já ia direto lá, nem passava pela secretária. Lá colocaram ele na fila. E ele, né? Aí é muito interessante, porque quando ele foi ter a entrevista com o Clarencio, foi fazer atendimento fraterno, para conversar, ele estava querendo um trabalho, né? Ele estava querendo voltar aqui na Terra, ele tinha uma série de petições, porque ele estava viciado, como nós aqui na Terra, estamos acostumados de exigir. Ou não. Até as nossas preces são exigentes. Senhor, tira de mim essa dor de cabeça. Senhor, dá um jeito no meu filho. Senhor, traz dinheiro. E aí vai. Nos livre do mal, Senhor. Nós somos exigentes. E na realidade, o que nós vamos percebendo? Que eles foram cozinhando ele na roça, ele fala assim, né? Banho-maria. Como é que cozinha banho-maria? Tem um pessoal lá do outro lado do mundo. Como é que é cozinhar banho-maria? Ah, lembrei. Antigamente se colocava uma vasilha dentro da água, né? Uma panela maior com uma panela menor. Por exemplo, pudim. Né? Podia ser até mais rápido, mas o pudim era demorado. Por isso é que era banho-maria. Você vai explicar para a turma, né? Nós estamos em Minas Gerais. A terra dos doces. Que nós estamos igual fel, né, no meio desses doces, porque a gente perde as oportunidades. Aí o que aconteceu com ele? Eles foram cozinhando ali na fila, cozinhando o dia inteiro. O filme mostra essa cena, né? Todo mundo, o salão lotado, lembra disso, Adelaide? O salão lotado, a câmera até pegou o salão, assim, onde que o pessoal está ali atrás. Aí foi esvaziando, ele era dos únicos. Mas chegou a vez dele. Aí ele vai fazer uma entrevista com o Clarencio, ele e mais 2 senhoras. Ele achou que o papo era como é que fala? Particular ou convênio? Curioso. Não, é você e mais 2, tem privilégio. As donas exigiram, pediram tanto que ele foi ficando envergonhado, né? Tanto que aí não chegou a vez dele, ele falou, olha, a ficha caiu, né? Estamos aqui nos colocando na condição de pedir uma oportunidade. Ele pede uma oportunidade, que seja ela qual fosse.
Aquele momento ali da história do André Luiz define para nós um pouco do que a gente está querendo tratar o assunto. De como nós vamos ter que trabalhar esse aniquilamento. Que diga-se, passar de cidade de uma maneira natural a partir do momento que nós nos esforçamos. Significa que você vai ter que destruir, você vai ter que rasgar, apagar. Só para concluir, para elucidar mais ainda, o André Luiz então depois vem à Terra, depois que ele consegue um emprego lá no mundo espiritual, ele vem à Terra, aí ele vai viver algumas dificuldades, teve que aceitar que a esposa dele estava casada. Tem alguém aqui pronto para isso? Os casais aí. Desencarnar. Já parou para pensar, Cláudio? Já, né? Já parou para pensar? Você desencarnar, aí você voltar a encontrar alguém, hein, Cleide? Encontrar alguém lá, usando seu prestobar, mexendo nos seus livros, aí quem gosta de livro, vestindo o seu terno, aí esse aí foi ousado demais, né? E ele teve que enfrentar essa onça. Até que a ficha dele foi, né? A ficha dele foi caindo, né? As reflexões foram se projetando para ele concluir que na realidade ele estava desencarnado. A vida prosseguia aqui no mundo. E aí ele encontra aquele que estava substituindo ele, que eu acho que o termo nem é esse, porque ninguém substitui ninguém. Correto o pensamento? Alguém substitui alguém? Lá no jogo de futebol, lá que tira um jogador para pôr o outro, fala-se que é uma substituição. Né? O indivíduo vai jogar, ele é lateral direito lá, tirou ele para colocar um outro lateral direito. Em termos estratégicos, é uma substituição de peças. Mas o lateral que vai entrar no time, ele tem uma outra performance. Né? Ele tem uma outra característica. Não existem duas características iguais no universo no que reporta às questões espirituais. Então, quando alguém desencarna, por exemplo, um dos grandes desafios que quem fica vive é aquele sentimento de vazio. Não é assim? Vocês já viveram uma desencarnação de um ente muito próximo? Já? Não fica um grande vazio? Aí as pessoas, aí vem aquelas frases, não preocupa não, o tempo dá jeito em tudo, o tempo é remédio, daqui a pouco você não está nem lembrando, e aí vai. Obviamente que a gente entende que na mecânica da vida o tempo dá jeito. Como dizia Emmanuel para Chico Xavier, que é necessário aguardar o rio das horas, que deságua no lugar certo, trazendo as soluções divinas. Isso é frase de Emmanuel para Chico Xavier. A ideia é que com a dinâmica da vida, aquele vazio vai sendo substituído, preenchido, não por que tenha que ser preenchido por uma outra pessoa, mas vai ser preenchido pela própria dinâmica da vida, porque muitas vezes a gente acaba numa relação estabelecendo o que se chama no mundo espiritual de uma relação que é nutriente psicológica ou psicossociologicamente falando, e é uma das funções da relação. Mas numa relação, o indivíduo não pode ficar preso apenas àquele tipo de alimentação. Vira obsessão. Se a gente vai entrar nas raias do desequilíbrio. Nós precisamos de entender que nas trocas vibratórias entre as pessoas, nós estamos dando e recebendo. Diga-se de passagem, nós damos, aliás, nós temos o que nós damos. Olha que bonito. Isso é frase de Emmanuel, está no livro Fonte Viva. Temos o que damos. A gente pensa que a gente dá o que a gente tem. Na realidade, a gente passa a ter efetivamente o que a gente oferece. Porque na realidade o bem que nós estamos oferecendo não é nosso. O bem é de Deus. Então na realidade a gente como se a gente só distribuísse. Você me entrega uma bisnaga de pão, eu pego. Deus me entrega uma bisnaga de pão, eu pego o pão, reparto ele aqui, mas ninguém aqui vai falar que eu sou padeiro. Não é? Esse é o sentido. Então, o que quer dizer com isso?
que muitas vezes a gente foca de uma certa forma uma relação, e quando a vida, a dinâmica da vida tem que nos colocar em outras frentes de trabalho, costumamos a viver um grande drama por esse vazio, ou por esse desafio que nós temos que vivenciar para mudar o foco dos nossos interesses. Não sei se deu lá. Das nossas vidas. Tanto que desencarnações no mundo atual, para aqueles seres que nos interagimos de uma forma mais intensa, costuma se arrastar num drama muito longo depois que ela se dá. Tanto para aqueles que ficam, quanto para aqueles que vão. Né? No caso citado aqui foi André Luiz. Né? Quantos corações que nós amamos, que nos amaram, que podem estar no mundo espiritual ainda vivendo um drama de terem sido separados da gente. Já pararam para pensar nisso? Nunca pensou nisso? Porque nós estamos nesse mundo aqui. Então, geralmente, a nossa mente é voltada para verificar o que está acontecendo aqui. Tanto que a gente costuma, né? A viúva, o marido partiu, né? Aí costumamos, né? Tem umas coviteiras que já começam 2 dias depois, para não falar que é no velório, só tem uns bailes que eu vou aí final de semana, quando você vai comigo, né? Vou te apresentar não sei quem, aí já começa aquele movimento, etc. Como se houvesse uma necessidade peremptória de preencher do indivíduo ter que ter um outro companheiro. Se tiver que acontecer, isso deve acontecer dentro dos próprios processos naturais da vida. Não sei se deu ar. Será que nós estamos hoje fazendo preparação para alguém aqui vai desencarnar? Será? Já falei isso 3 vezes, já, Nazaré? Já. Olha, se for eu, por favor, me ajudem. Não vou puxar pé, não. Quarta-feira eu contei a história de puxa pé aqui, que eu dei um problema na. Mas nós estamos falando isso para a gente refletir. Inclusive, aqui agora, já que o assunto entrou nesse ano, para a gente orar por aqueles corações partidos. Que aqui pode estar muito bem resolvido, mas como é que está do lado de lá? Vamos pensar nisso. E também avaliar o nível das nossas relações, para que nós não estejamos, talvez, nos comportando como aqueles que somos donos da situação, não é? Somos donos de pessoas, possuir pessoas. E tem pessoa que fala assim: a minha mulher, né? O meu marido, a minha mãe. Quer ver que eu vou tocar agora num problema? Falando das mães, o meu filho. Ai, que briga com a mãe. A Graça me olhou até torto, porque ela está do lado da Laís. Né? Minha filha. Ó, ele está com 70 anos, a mamãe está levando a toalha na porta do banheiro até hoje. Filhinho, tô indo. Mãe, traz o chinelo também. Tô indo, mamãe. O filho está com 70. Ela está arrastando o andador lá, levando a toalha para ele. E ela olha para ele como aquele meu anjinho lá no berço. Ai, Jesus amado, eu estou tendo que aniquilar muita coisa. Quando eu era menino, chega lá. Falava como menino, sentia como menino, são os estágios. Discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Isso aqui, na hora que ele usa a expressão acabei com as coisas de menino, não sei, Nazaré, se você concorda, mas é uma frase forte. Ela traz uma ideia assim de convicção, mudança. Eu não vou nem dizer mudança. Eu acho que a palavra não é correta. Amadurecimento, né? É consolidação. A mudança ela já passou. Concretização. O edifício já está estabelecido. Eu mudei. É diferente de eu vou mudar. Não sei se deu aí, Cláudio. É isso mesmo? Desmarcou. É isso mesmo? Vocês estão de acordo? Coisas de menino. O menino aqui representa não o menino como expressões de pureza. Não.
Menino, expressão de infantilidade. Infantilidade psicológica. Por exemplo, o que caracteriza a infantilidade psicológica é a fuga. Esse painel fica claro. Quando estamos infantis, psicologicamente, diante de um determinado desafio, a tendência do indivíduo é fugir. E como que pode se fugir? De N maneiras. Dorme o dia inteiro. Como é que é? Dorme o dia inteiro. Dorme o dia inteiro. Essa fuga aí, essa eu não sabia. Estou brincando, né? Nós podemos desviar o assunto. Nós podemos adiar o assunto. Né? Nós podemos temer o assunto. Nós podemos fugir da situação. Então, a fuga, a estratégia para implementar a fuga, ela é característica do indivíduo. Pode ser uma fuga passiva, não é? Como pode ser uma fuga ativa. O que você quer dizer com isso? A psicologia trata, por exemplo, dos mecanismos da neurose que se apresentam em alguns movimentos, em instâncias até bipolares. Para a gente pensar. Por exemplo, o bipolar é aquele que moreja nos dois territórios com muita fluidez. Existem fugas que o indivíduo se apresenta na sociedade plenamente ativo, mas na realidade ele está se escondendo. Tem pessoas que falam demais que é tímido, Graça. Olha que interessante. Tem pessoas que são tímidas porque estão vivendo um plano, estão perambulando num caminho de profunda vaidade. Por isso que são tímidos. Deu? Oi? É o orgulho. A vaidade se manifestando como orgulho. Que filha do orgulho, no sentido que eu calo a boca porque eu não quero passar vergonha. Eu fui simplista. Mas assim, eu tentei trazer assim, de uma maneira prática. Não é? Por que nós temos alguns companheiros que se expressam com dificuldade, que têm dificuldade na expressão, na dicção? É porque na realidade, dentro de um movimento psicológico, estão extremamente inseguros. Medo de se expor. Então nós nos recordamos de um grande amigo espiritual, um amigo que hoje está no mundo espiritual, que falava muito para nós sobre esses dois movimentos do medo. O medo faz parte do processo de evolução. Mas o medo exacerbado é doença. O que nós queremos dizer? O medo é positivo quando ele nos inspira a caminharmos com prudência, com cuidado. Mas o medo se torna negativo quando ele te impede de caminhar. É isso, Dora? Tem coerência? Tanto que para alguns tratadistas aí da psicologia, da filosofia, apresentam teses que sabe qual que é o antônimo do amor? A antítese do amor? É o ódio? A indiferença. O antídoto do amor é o medo. É o medo. Que pode nos levar até o ódio. Deu? Por que o ódio nasce? Por causa das atitudes complicadas. Então o ódio é o efeito e não a causa. Captaram? Então por que você pode cometer atitudes que venham a machucar alguém? Por trás pode ter um medo. Medo de perder, né? Ou medo de perder a posição. Né? Muitas agressões dentro do instituto de uma casa, eu não vou chamar do instituto do lar, porque o lar traz uma ideia do instituto sagrado. Então, quando há agressões, doenças, nós temos que rever se ali existe um lar mesmo.
Nossa Senhora, agora ficou complicado. Mas vamos voltar. Por que há agressões? E as agressões podem acontecer de N maneiras. Não pode? Agressão é só física. Existem agressões psicológicas, desrespeitos. Sim. Matar, você pode matar de N maneiras. Quer uma morte, quer um assassino dos mais tristes. Só captou minha onda mental. Matar esperança. Tem pessoas que caminham assim, num diálogo. Você viu minha roupa? O que você acha? Ó, tá com defeito aí no recorte. Você viu o carro que eu comprei? Ah, tem carro melhor. Ah, eu vou tentar lá marcar uma entrevista para ver se eu consigo um emprego. Ah, eu tô achando que aquele cara não vai te dar emprego, não. Hein? Ele não vai nem te receber. Hein? Novamente eu fui lá no dia a dia para trazer um conceito, uma experiência ou um fato muito corriqueiro, pequeno, mas que ele pode ser dinamizado por nós mesmos. Ele traduz. O simples é que nos, como visualizava a Pestalozzi, é do simples que nós caminhamos para o complexo. Tem um daqueles livros do Chico Xavier lá, que está aquele de mensagem, pão nosso, não sei. E tem um textozinho que fala que matar não é só você tirar a vida do outro, não. Aí igual ela falou, que matar a esperança, a ilusão, e vai descrever uma série de coisas. Nós muitas vezes matamos os nossos filhos em nome da educação. Matamos os nossos filhos ou criamos dificuldades psicológicas para os nossos filhos em nome de ser educadores. Quer podar. Mas aí você entra naquele mecanismo que é muito complicado. O do limite. Porque as crianças de hoje, essa nova era, essa nova geração, melhor dizendo, é uma geração que está trazendo desafios transcendentes, porque uma grande maioria hoje, o foco dos interesses são muito diferentes dos interesses que a nossa mente foi formatada, a nossa geração foi preparada. O foco é outro. Tanto que a atenção costuma ser difusa. Você está falando, meu filho, eu já falei 30 vezes com você. Ele está numa outra dimensão. Como lidar com isso, hein, Nazaré? Como é que você traz ele para a dimensão objetiva aqui? É complicado. Então você tem que aprender a entrar na dimensão dele. Capítulo 10 do Evangelho de João. Eu sou a porta das ovelhas. Aqueles que entrarem por mim, olha que lindo, entrarão, sairão e encontrarão pastagens. Para entrar numa dimensão espiritual de um outro ser, você só entra com o respaldo do amor. Porque com amor você entra e você sai e você encontra pastagens, alimento. Com força, com justiça, você não entra, você invade. E para sair, a duras penas. Sai com marca, sai com quisto, com câncer, sai com dificuldades, com arrependimento. Puxa vida, não devia ter feito isso. Ai meu Deus, que casal aberto. Falta só 5 minutos, você bagunçou a minha cabeça. Eu falei assim, mas é esse o objetivo? Hein? Vocês viram? A gente estava lá atrás, falando como é que é o espírito, das primeiras palavras. Aí o pessoal, mas o que isso tem a ver, o que tem a ver, etc. E agora nós chegamos aonde a espiritualidade objetivou. Nós entendemos qual, ou melhor, nós refletimos mais um pouquinho. Andarmos alguns milésimos de centímetros sentindo qual é essa nossa posição espiritual atual. Qual é a nossa identidade espiritual.
Porque o seu filho, o seu marido, o seu vizinho, sua esposa, o seu patrão, o seu cliente, o seu aluno, todos eles são profetas. Todos eles estão refletindo sinais que vêm dos céus para nos contar qual é o nosso desafio. Uma companheira hoje no telefone disse assim: todo mundo diz que o meu problema é o meu pai. E hoje eu tenho, durante muito tempo eu acreditei nisso, mas hoje eu tenho convicção que o meu problema não é o meu pai. O meu desafio são todos que estão comigo. Aí eu pensei comigo, sem falar, porque essas coisas você não fala. Você nem apoia e nem omite. Você vibra. Eu vibrei comigo mesmo. Louvado seja Deus. Começando a chegar lá. Ainda está muito longe. Porque uma coisa é você entender que o desafio não é seu pai, seu irmão. Que o seu desafio é todos. É tudo. É a sua situação. A outra coisa é você entrar no plano operacional. Porque só identificar não basta. O grande lance, como diz certa feita Emmanuel a Chico Xavier, entre o falar e o fazer, há uma grande diferença. Isso está no livro Testemunhos de Chico Xavier, numa carta que Chico endereçou em 1948 ao presidente da Federação Espírita Brasileira. Entre o falar e o fazer, há uma grande diferença. Porque agora vemos por espelho e em enigma, mas então veremos face a face. Eu vou deixar esse versículo para a semana que vem. A gente vê em enigma, mas depois veremos face a face. O que é ver face a face? É compreender as imagens, é estar diante delas e refleti-las de uma forma a auxiliar o encaminhamento da nossa vida e de alguma sorte facilitando a vida, o caminho daqueles que estão ombroando lado a lado conosco os nossos desafios. Porque não podemos conceder a felicidade sem de alguma forma ver com esperança alguns lampejos, alguns movimentos daquelas almas que amamos no despertamento para a grande vida. O amor, na sua plenitude, só se estabelece quando a gente entender que a nossa felicidade está na razão direta da nossa possibilidade de servir. Quando o Dr. Bezerra de Menezes estava completando um aniversário, 100 anos do seu nascimento, houve uma grande festa no mundo espiritual. Nascimento na última encarnação. E o Dr. Bezerra de Menezes recebeu, no meio da festa no mundo espiritual, a visita de Celina, um anjo, um espírito de alta envergadura que representava a Maria Santíssima. E ela, no conclave de luz, se aproxima dele e diz que trouxe para ele um convite de Maria, a mãe de Jesus. Ela o convidava para deixar o planeta Terra e habitar numa morada de altas expressões, que ele já tinha cumprido a missão dele, designada por Jesus aqui nesse planeta. Naquele instante, ele se turbou intimamente, meditou, e suplicando, ele se endereça a Celina que levasse um pedido para Maria Santíssima, que ela concedesse para ele mais algum tempo para que ele pudesse ficar aqui, embora ele estivesse envergonhado diante de um convite vindo daquela que é a soberana nos céus.
mas que ele não podia deixar a terra para habitar um outro mundo, consciente que existem tantas almas que ele ama profundamente e que estão ainda no vale do sofrimento. Que ela pudesse dar a ele a condição de ficar aqui para poder se dedicar muito mais, meu Deus, muito mais na condução dessas almas. Naquele instante ela deve ter mandado um e-mail via internet cósmica e a resposta veio numa velocidade de luz, porque veio da luz. E ela disse para ele: querido Bezerra, a nossa Mãe Santíssima atende, aceita o seu pedido. E ela te diz mais: você poderá ficar na terra não só um tempo, mas o tempo que quiseres. E ela estará em prece junto da tua alma, para que você cumpra, realize os teus sonhos de ajudar estas almas que necessitam da luz, que precisam de Jesus. Fique com elas, pois tens o apoio imprescindível e os recursos suficientes que se encontram no manancial de teu coração. Que o nosso médico dos médicos aqui na terra, que cuidou dos pobres, que cuida dos desvalidos, que nos faz lembrar de Jesus, que o nosso querido Bezerra de Menezes possa permanecer conosco nesse ano que se abre, em perspectiva de luta, de desafios, de trabalho. E nós te pedimos, querido amigo, nos alerte quanto aos despenhadeiros da vaidade, os precipícios do egoísmo, nessa estrada que teremos que percorrer. Ajuda-nos e que essa casa possa cumprir a sua missão de representar a doutrina e o Evangelho. Nós agradecemos a todos vocês e assim nós devolvemos a palavra à coordenação para que a reunião possa ser encerrada, despedindo também destes corações que dos seus lares estão nos acompanhando e vibrando por essa causa na qual nós estamos abraçando com muito temor de divulgar a doutrina, embora sabendo que as trevas também se movimentam para tentar impedir essa missão de luz. Abraçamos então e nos despedimos, na esperança de estarmos aqui novamente na próxima semana. Que assim seja.